Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você é muito bem-vindo a mais um estudo. Chegamos à lição de número 2 e durante esta semana o nosso tema é Daniel e o tempo do fim. É um tema muito pertinente para o momento da história em que nós estamos vivendo. O livro de Daniel monta o quebra-cabeça para desvendar os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. É muito importante nós sabermos a diferença entre o tempo do fim e o fim do tempo. O fim do tempo é o fim do mundo por ocasião da volta de Jesus. O tempo do fim foi um período no tempo revelado por Deus para Daniel. E é isso que nós iremos ver agora. Daniel 12, o verso 4 nos diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Embora Daniel não entendesse as palavras do anjo, mas ele questionou muito a Deus quando sucederiam estas coisas. E a resposta do anjo para Daniel veio no capítulo 12 e o verso 7 que diz: Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda do céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Pelas palavras do anjo, o tempo do fim começaria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Agora resta-nos saber que período é esse. Quando começaria o tempo do fim? Em outras partes da Bíblia nós sabemos que um tempo simboliza um ano. Então se nós temos 3 tempos e meio, nós temos 3 anos e meio. 3 anos e meio equivale a 1260 dias. Pegando o princípio profético, um dia simboliza um ano. Logo nós temos 1260 anos. Agora, quando começou esses 1260 anos? No final do verso 7 nos fala: e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Quando que começou a destruição do povo santo de Deus? A destruição do povo santo de Deus começou no ano de 538, porque foi nesse ano que o imperador romano Justiniano ele deu poder para o papado, para o Papa, para que ele começasse a perseguir e destruir o povo de Deus. E essa data é o ponto de partida para começar o período de 1260 anos. Então, se eu pegar 1260 anos em cima do ano 538, nós vamos chegar ao ano de 1798. No ano de 1798 estava começando a Revolução Francesa e Napoleão Bonaparte ele prendeu o bispo de Roma, o Papa Pio VI, e depois de alguns dias ele o matou. E foi a partir desta data que cessou a perseguição contra o povo de Deus, conforme está escrito aqui no verso 7 do capítulo 12 de Daniel. E chegamos à conclusão que o ano de 1798 foi o início do tempo do fim. Que a partir desta data o mundo ficou totalmente diferente. Além da Revolução Francesa, começou a Revolução Industrial e foi justamente nessa época que começou o iluminismo, o ateísmo, o capitalismo, o comunismo, o socialismo, o espiritismo moderno e tantos outros eventos positivos e negativos começaram a suceder a partir desta data. Antes de 1798, o mundo tinha apenas uma geração, a geração antiga. O meio de transporte mais veloz que o homem teve durante mais de 5.000 anos foi o cavalo. E a partir desta data, 1798, o mundo começou a ter uma velocidade em todas as áreas do conhecimento e da ciência. Conforme está descrito em Daniel 12, verso 4, que a ciência e o saber se multiplicaria. A geração antiga que sobreviveu por milênios agora estava em declínio. Estava começando uma nova geração de pessoas. De 1798 até 1900, nós começamos a geração conhecida como a geração perdida. De 1900 até 1925, nós tivemos a geração grandiosa ou a geração gloriosa. De 1925 até 1945,
nós tivemos a geração dos veteranos, conhecido também como a geração da lealdade. De 45 a 65 nós tivemos a geração dos Baby Boomer. De 65 a 85 começou a geração X. De 1980 até o ano 2000 começou a geração Y ou a geração milenial. E esta é a geração com maior quantidade de pessoas hoje no mundo. De 2000 a 2010 começou a geração Z, a geração da mudança. Z vem de zapear, de mudar. De 2010 até 2020 teremos a geração Alfa, a geração que nasceu com a tecnologia na palma da mão. Você percebe que a geração antiga sobreviveu durante milênios e a partir de 1798 as gerações foram se sucedendo de forma muito rápida e na proporção que o tempo foi passando, as gerações ficaram mais curtas. Nos tempos de Jesus, acreditava-se que o mundo tinha 150 milhões de pessoas. No ano de 1798, o mundo tinha aproximadamente 800 milhões. Estamos no ano de 2018 e você percebe que em pouco mais de 200 anos, a população mundial cresceu mais de 8 vezes. O nosso antigo telefone convencional levou 70 anos para alcançar 50 milhões de pessoas. O rádio levou 38 anos. A televisão, em 13 anos, alcançou 50 milhões de pessoas. Quando a internet se popularizou, ela levou 4 anos apenas para alcançar 50 milhões de pessoas. O Twitter, em 3 anos, e o Facebook, em 8 meses. E hoje você percebe que quando um smartphone é lançado, ele demora poucas horas para alcançar 50 milhões de pessoas. E todos esses acontecimentos já estavam preditos há mais de 2.600 anos atrás pelo profeta Daniel na palavra de Deus. E hoje nós vivemos um conflito de gerações como um efeito colateral de estarmos vivendo no tempo do fim. Você percebe que o mundo está polarizado? Você percebe que o mundo está radicalizado também? Você percebe que existem várias gerações dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro da própria igreja? Isso causa uma divergência de pensamento, isso causa um conflito de ideias e pensamentos. Dentro da igreja, nós temos aqueles que são excessivamente tradicionalistas e nós temos, por um outro lado, aqueles que são excessivamente liberais. Essa polarização de ideias e pensamentos está presente em toda parte e em todos os lugares. Se você for para o Oriente Médio, ou você é um sunita ou você é um xiita. Se você for para a América do Norte, ou você é um democrata ou um republicano. Em grande parte dos países, ou você é um capitalista ou você é um socialista ou comunista. E você percebe que no Brasil, ou você é da direita ou você é da esquerda. O mundo está em guerra, o mundo está em conflito, o mundo está polarizado. Esse é o efeito colateral de estarmos vivendo no tempo do fim. Estamos vivendo, meus amigos, os últimos dias da história desse mundo. Será que você consegue perceber nas profecias da Bíblia, de Daniel e de Apocalipse, que nós estamos vivendo os últimos minutos da história desse mundo, que não há mais tempo para nada? O tempo do fim já começou há muito tempo atrás e nós estamos prestes a presenciar o fim do tempo, a volta de Jesus, o fim do mundo. E tudo que nos resta hoje é nos preparar para a volta de Jesus. Estude mais a Bíblia, estude mais o livro de Daniel e Apocalipse. E só assim nós estaremos livres dos enganos, conhecendo a verdade e nos preparando para a volta de Jesus. E por hoje é só, e até semana que vem com o tema de número 3. Eu aguardo você. Um abraço a todos. Tchau!